Olá, meu nome é Roane Santana, eu sou discente do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou apresentar meu trabalho sobre a utilização de escamas de peixes para a confecção de biojoias. Meu orientador é o professor Dr. Marcelo Carneiro Freitas. Então, a pesca é uma das atividades produtivas mais antigas da humanidade, caracterizando-se como uma atividade econômica a partir da falência da economia do café e do açúcar no período colonial, e da necessidade de explorar outros meios que não fosse a caça e a coleta extrativa. Então, a produção mundial do pescado em 2020 foi de 214 milhões de toneladas. Já o Brasil é uma das principais potências no que se diz respeito à indústria da pesca, produzindo cerca de 1 milhão de toneladas de pescado anualmente, e, consequentemente, gerando alto índice de resíduos, que em alguns casos podem chegar a mais de 50% do seu peso inicial da matéria-prima. Então, dentre esses resíduos, a escama de peixe é um excelente exemplo de produtos de alta qualidade, durabilidade e uma alternativa em potencial para a confecção de artesanatos. Então, Ramos, ao comparar os efeitos dos rendimentos e desperdício proveniente do pescado, aponta que a indústria da pesca responde mais pelo desperdício do que pelos rendimentos. Já Costa contribui que os resíduos pesqueiros surgem como alternativa para reduzir esse impacto negativo causado pelo depósito desses materiais em locais inapropriados, como lixões, na orla, na maré, aterros sanitários, entre outros. Então, esse trabalho ele tem um objetivo de conscientização da população acerca do descarte correto e fazer o aproveitamento de escamas de peixe para a confecção de biojoias, a exemplo de pulseiras, colares e brincos, que pode servir como uma renda suplementar para comunidades tradicionais. Então, as escamas elas foram obtidas no comércio local da cidade de Camamu, situada no Baixo Sul da Bahia, a partir de recolhimento do mercado de peixes. As escamas recolhidas foram do peixe tainha, robalo e camurupim. Em laboratório, essas escamas coletadas passaram por um processo de lavagem, utilizando adaptações da metodologia de Silva et al., 2011 e Costa 2016. Depois dessas escamas, foi feito o armazenamento das escamas em envelope de papel. E essas escamas foram separadas para o processo de tingimento e outras reservadas para serem utilizadas em sua coloração natural. Aqui nessa foto, sou eu na visita no mercado do peixe, na cidade de Camamu, mais o pescador. E aqui eu estou fazendo o recolhimento das escamas. Então, no processo de lavagem, foi iniciada com o descongelamento e separação dos resíduos cárneos e das barbatanas, cabeça e vísceras. Seguiu-se com os 2 ciclos de lavagem de água corrente, utilizando 100 ml de água sanitária para 1000 ml de água. Essas escamas, elas ficaram de molho no período de 12 horas. Então, aqui na imagem as escamas ainda estão um pouco escuras, porque ainda estão com alguns resíduos. E na figura F, elas já deram uma clareada. Depois, foi realizada a lavagem final para retirar os resíduos químicos. E essas escamas elas foram colocadas para secar em jornais em local com sombra. Já para a etapa de tingimento das escamas, utilizou-se meia colher de anilina gaúcha para 500 ml de água. E após o período de 12 horas, foi realizada a coagem das escamas. Depois que as escamas foram coadas, deu-se mais uma etapa de lavagem, visto a necessidade de retirar o excesso da tintura, e depois as escamas foram colocadas para secar. Então, na figura G e H, pode-se observar o resultado dessas escamas secas. Então, a anilina gaúcha é um produto de fácil manipulação que permite tingir várias escamas em apenas um processo, sem deixar as cores diferentes. Já para a realização de tingimento natural, fez-se o uso de extratos vegetais com capacidade de tingimento. Então, alguns dos extratos utilizados foram aroeira, barbatimão, chá verde e hibisco. Os extratos eles foram extraídos por um processo de imersão em água fervida, por um período de 5 minutos, ou até que se obtivesse uma solução de coloração mais densa, conforme Costa e colaboradores, 2018. Então, essas escamas foram imersas no extrato produzido, acrescentando 100 ml de álcool 70 para a fixação da coloração e ficaram em repouso durante 3 dias. Então, depois essas escamas elas foram coadas e colocadas para secar, alternando sob a luz do sol e da sombra. Já para a etapa do artesanato, utilizou-se escamas em sua forma natural e em coloração a partir de extratos vegetais e artificial.
Na confecção dos artesanatos foram utilizados materiais de fabricação de bijuterias, né, exemplo de alicates, tesoura, pistola de cola quente, bastão de cola quente, argolinha, conector, fecho, corrente, lixa, cola adesiva instantânea, pino para brinco, cordões, entre outros. Os itens utilizados para a confecção do artesanato foram obtidos no comércio local. Foi também cedido, né, pelo professor Marcelo Freitas a pele da tilápia, né, onde foi também utilizada para agregar nessa confecção dessas biojoias. E ao final da confecção, elaborou-se uma avaliação econômica de custos. Então, como resultado, foi observado que diariamente encontra-se resíduo oriundo do pescado, né, no mercado de peixe em Camamu, como escamas, vísceras, barbatanas brancas, que são colocadas em caixas e depois colocadas no lixo e outras jogadas na maré. As escamas dos peixes escolhidos, tingidas artificialmente, apresentaram cores vivas, né, não apresentaram alteração na flexibilidade nem dificuldade na aderência dos artesanatos. Então, evidenciando que pode ser usada nas pulseiras, brincos e colares produzidos, e também a tinta utilizada ela não transfere para as roupas. Já as cores resultantes do tingimento natural, elas foram eficientes de acordo com a quantidade de vegetal colocado, apresentando cores de claras a fortes. Então, a escama tingida naturalmente, ela também não apresenta homogeneidade na sua coloração, né? Então, tendo escamas que ficaram mais claras e outras mais escuras. Já fazendo a comparação dos efeitos de tingimento, né, obtidos a partir dos extratos vegetais, eles são eficazes e satisfatórios na coloração das escamas, ficando, né, a critério de quem for fabricar a peça, qual o melhor material, né, para o que mais se identificar para utilizar na peça. Então, tendo como resultado da coloração natural, as escamas tingidas com hibisco apresentou uma cor vermelha, as escamas tingidas com cacau apresentou uma coloração marrom escura, as escamas tingidas com barbatimão apresentaram uma cor rosé, as escamas tingidas com aroeira apresentaram uma cor terracota e as escamas tingidas com chá verde apresentaram uma cor bege. Os resultados das produções das biojoias, né? Aqui nessa primeira foto eu trago um conjunto, né, onde tem um colar e brincos produzidos com escamas na sua coloração natural, utilizando corrente, né, e a pele da tilápia como a base, né, do colar, né? Aqui esse brinco da foto é o mesmo brinco aqui que eu estou utilizando. Nessas outras imagens eu trago um colar feito com as escamas de robalo tingidas artificialmente e uma pulseira também tingida artificialmente. Nessas imagens eu trago um brinco, né, feito com pedrarias, arame liso e escamas de tainha tingida naturalmente. E na outra foto um colar feito com um cordão, né, utilizando a técnica de macramê, utilizando a pele da tilápia e utilizando escamas tingidas com hibisco. Então, a confecção das biojoias utilizando escamas de peixe é viável e apresenta benefícios para as comunidades pesqueiras, reduzindo os resíduos descartados inapropriadamente no meio ambiente e produzindo variadas possibilidades de produção de artesanatos, né, utilizando escamas de peixe, tornando-se uma fonte de renda alternativa para as comunidades pesqueiras tradicionais. Aqui são algumas referências. Obrigada pela atenção.